quero falar para você, construtor, incorporador ou loteador, que planejou seu empreendimento durante anos, investiu milhões. Alguns compraram o terreno, investiram no terreno, em projetos, em marketing, em obras, para fazer aquele canteiro de obra, ou seu decorado, ou seu plantão de atendimento, ou o start das obras para ajudar no processo de lançamento. Mas nada disso deu certo. Você não vendeu como você gostaria. Aliás, tem alguns que vendeu super mal e aquela largada tão esperada do seu empreendimento foi um fracasso. Alguns até que vendeu, seu 10, 15, 20%, 30%, mas estagnou e está com aquela grande dificuldade em ter liquidez no seu empreendimento. Ora, você precisa vender, até porque você tem aquele prazo da sua obra já pré-estabelecida pelos órgãos competentes e com os seus clientes, a partir do momento que você vendeu uma unidade, você já tem um compromisso assumido com essa pessoa. E talvez o seu prazo seja de 24 meses, 30 meses, 36 meses, 40, 48, cada um estabelece o seu prazo, mas ele começa a correr a partir do momento que você vendeu a primeira unidade. Só que aí você não está vendendo como você gostaria de vender, ou seja, a sua exposição de caixa está sendo muito agressiva, você já colocou e tirou muito dinheiro do seu bolso e as vendas não acontecem. Aí vem a grande frustração. Você vai precisar ou atrasar a sua obra, ou você vai precisar pedir dinheiro no mercado, através de fundos, de bancos, de investidores, ou você vai ter que começar a prostituir seu produto, ou seja, depreciar, dando muito desconto, muito deságio, vendendo aí, ou fazendo dação, permutando, aceitando qualquer proposta. Posso te garantir que você está muito frustrado. Você é incorporador que projetou, incorporador, construtor, loteador, que projetou, planejou todo o seu empreendimento durante muito tempo e ele não aconteceu como esperado. E aí a sua exposição de caixa, o seu ROI, o seu TIR, aliás, a sua lucratividade, que nem sempre é tão boa, agora está indo por água abaixo, indo cada vez pior e quem sabe aí você pode até terminar o seu empreendimento no vermelho, como eu já vi muitos empreendimentos finalizar o empreendimento estrangulado, ou seja, não tendo nenhuma rentabilidade ou tendo uma pequena rentabilidade. No final das contas, não valeu todo o esforço, todo o estresse e você está vivendo no caos. A realidade de muitos construtores, incorporadores e loteadores é exatamente essa. Falta de planejamento, de estratégia, do melhor roadmap para ser mais assertivo, ou seja, para conseguir êxito. Dificuldade para recrutar corretores, montar seu time e engajar o seu time de vendas. Pouca ou nenhuma padronização na sua apresentação. Não existe um playbook de vendas, não existe uma estratégia bem definida. Gasta muito dinheiro com marketing não assertivo, gastando muito de maneira errada. A latência de vendas é muito grande, ou seja, a tomada de decisão do cliente, às vezes ele demora meses e não consegue fazer a sua conversão. Você precisa tirar muito dinheiro do seu bolso. O seu ROI, que é o retorno sobre o investimento, se torna menor, porque quanto mais dinheiro você tira do seu bolso, menor é a sua rentabilidade e lucratividade enquanto esse termo, ROI, retorno sobre o investimento. E o seu TIR também fica muito péssimo, Cada empreendedor ele precisa ter a sua MTIR, a sua taxa mínima de atratividade, baseado na sua taxa interna de retorno. O que significa isso? O seu retorno na linha do tempo. Então, quanto mais tempo você demorar, quanto mais tempo demorar para devolver o dinheiro ou voltar o dinheiro, seja o dinheiro do dinheiro que você aportou ou o seu lucro, menor vai ser essa taxa interna de retorno. E a maioria não faz esse cálculo. A maioria ele apenas calcula o VGV e a sua lucratividade. Mas deixa eu te falar, 10 milhões em um ano é totalmente diferente de 10 milhões em 10 anos. 100 milhões em um ano ou em 2 é diferente de 100 milhões em 5 anos ou em 10. Então precisa entender também do mercado financeiro, do mercado de capitais, dessas nomenclaturas. O muito vai muito além disso, Você precisa dar deságio, você precisa fazer muita permuta, você vai atrasar a obra, você precisa pegar dinheiro com o investidor, você precisa pegar dinheiro com fundos e com bancos, ou seja,
Tudo isso tem uma nomenclatura dentro da nossa planilha de estudo de viabilidade que chama WACC, e dentro dela a gente analisa quando eu vou buscar o dinheiro fora, né? Se é o dinheiro de investidor, se é o dinheiro de banco, se é o dinheiro de fundo, onde que eu vou buscar esse dinheiro. Então essa inteligência de marketing, essa inteligência de vendas, essa inteligência financeira e essa inteligência mercadológica, ele faz com que você seja muito mais assertivo no seu planejamento, e a gente tem o nosso planejamento 360, você vai ser muito mais assertivo nas definições e nos estabelecimentos das estratégias, é como você sai do ponto A e do ponto B, ou seja, como que você vende de maneira mais rápida, gastando menos dinheiro possível e com menos tempo, né? E também ele te ajuda a estabelecer todas as variáveis possíveis. E o que significa isso? A gente tem uma planilha muito dinâmica, por exemplo, o nosso planejamento estratégico de lançamento, ele tem mais de 300 linhas de atuação. E uma delas a gente estabelece, faz uma análise de sensibilidade, né? Se eu vender mais rápido, se eu vender muito rápido, de repente eu deixo o dinheiro na mesa, se eu demorar para vender, de repente o meu ROI, o meu tiro fica ruim, eu dou oportunidade para o concorrente vender, a demanda não é elástica, ou seja, você não vai conseguir vender 2 unidades para o mesmo comprador. A gente sabe que a gente tem um comprador de primeira moradia, aquele que está saindo do aluguel, se precisa estabelecer uma estratégia. A gente tem o cliente que é o upgrade, que ele vai sair do imóvel ruim, pior, de um bairro ruim ou pior, para ir para o empreendimento melhor. Ele precisa ter um playbook, um caminho, uma estratégia totalmente diferente da primeira moradia. A gente sabe que tem o cliente investidor, esse investidor ele compra por outros motivos. A maioria dos grandes empreendedores antigamente falava que para você empreender bastava ter localização, localização e localização. E eu posso garantir que localização não é o fator primário na tomada de decisão. Por exemplo, o rico, ele não decide apenas por localização. Se ele não tiver segurança, se ele não tiver facilities, que é a comodidade e a praticidade, se ele não tiver o benefício dos diferenciais do empreendimento, a localização ela é menos relevante. Para o público popular, o que importa para ele é preço, é condição, cabe no bolso, foi aprovado o financiamento, ele vai conseguir assumir essa parcela. Então são outros atributos que é muito mais relevantes na tomada de decisão do cliente. Pode parecer o tanto quanto dramático, mas isso é extremamente real. Provavelmente você já teve uma amarga experiência ou já experienciou algum empreendimento na sua cidade e na sua região. Isso gera um estresse emocional, a pessoa vive no caos, perde muito dinheiro, e eu tenho vários cases de empreendimentos que foram abandonados no começo, no meio do caminho, e alguns quebraram, entraram em concordata, em RJ, e alguns deles não se recuperaram mais, né? Provavelmente você conhece o caso da Incol, que era uma das maiores construtoras do Brasil e construiu até um grande império, mas não se sustentou por muito tempo. E aquele caso da PDG, que foi também uma das maiores empresas, quando eu voltei para o Brasil em 2010, era a maior construtora do Brasil. E ela também entrou em recuperação judicial. Ou seja, então, antigamente, o que se dava certo antigamente não é mais sinônimo de resultado agora. Eu tenho uma grande frase que inclusive está e consta em um dos meus livros. Não adianta você ter a resposta se a pergunta já mudou. Então, o comportamento do consumidor mudou, as necessidades, as demandas mudaram. Hoje você tem padeiro que ganhou dinheiro, ele vira empreendedor. Você tem lá um mestre de obra que virou construtor e virou incorporador. Você tem um investidor que vira construtor e vira incorporador. Você tem novos entrantes, corretores, donos de imobiliários que vira construtor e incorporador. E não tem nada de errado com isso. Mas hoje existe muito mais oferta, hoje existe muito mais demanda, cliente preparado. Ele não aceita qualquer campanha, ele não aceita qualquer produto. Nós temos uma ferramenta que é para concepção de produto e para criação de campanha. Nós somos os únicos no Brasil que criaram essa ferramenta, chama Smart SWOT, e a gente analisa 13 pontos. Todo cliente, quando ele vai tomar uma decisão, ele passa por esses 13 pontos. Alguns pontos são extremamente relevantes para a tomada de decisão.
Alguns não. Então alguns escolhem a localização, outros escolhem o diferencial, outros escolhem o preço, outro vai ser influenciado por uma campanha e por aí vai. Existem 13 caminhos, pontos que a gente precisa passar por todos eles. Essa ferramenta também analisa vários vetores. Quando eu vou construir uma campanha, quando eu for fazer todo um projeto, seja ele o planejamento, as estratégias para montar a campanha de marketing e o meu playbook, que é meu roteiro de vendas, para aí só a partir daí sair para o mercado, eu preciso analisar a variável concorrência, eu preciso avaliar a variável comprador. Do comprador, lembra que eu tenho comprador de primeira moradia, de upgrade, o investidor. Depois eu preciso criar a outra variável, que é o mercado vendedor, que é o corretor de imóveis autônomo, que é a imobiliária, e talvez você queira ou precise montar uma house. Eu também preciso olhar a sua expectativa para ver se vai atender o seu VGV esperado, a sua lucratividade esperada, que é aquilo que você planejou anos atrás. Então tem um conjunto de variáveis, né? E a gente sabe que o cliente, por exemplo, o cliente também a gente tem alguns perfis diferentes, né? Tem aquele cliente que sabe que quer comprar e tem pressa. Como que você atinge ele? Tem o segundo cliente que sabe que precisa comprar, mas ele não tem pressa. Como que você diminui a tomada de decisão dele? E depois a gente tem o terceiro cliente, que é o cliente que nem sabe que quer comprar e nem sabe que tem pressa. Como que eu mudo a cabeça desse cliente? R$ 90% dos milionários ao redor do mundo ficaram ricos com o mesmo tipo de investimento. Mas não foram ações, não foi Bitcoin, não foi nenhuma outra criptomoeda, não foi NFT e nem mesmo através do empreendedorismo. 90% dos milionários ficaram ricos através do mercado imobiliário. Por isso que há mais de 20 anos eu estudo neurociência, tive uma experiência internacional, fui executivo de multinacional no exterior, no Japão, fui diretor de marketing da maior rede de supermercado para estrangeiro e de comportamento do cliente eu entendo muito, até porque eu já vendi 19.557 unidades, são mais de 90 empreendimentos lançados, são 9,2 bilhões em VGV gerados em mais de 23 estados e 80 cidades. Então existe uma ciência. Vendas é ciência, convencer o cliente é ciência. Você pode perguntar para o seu corretor que trabalha aí, ou para o corretor que é um prestador de serviço para você, qual que é o pior horário que se o seu corretor for prospectar um cliente, a probabilidade de venda e de conversão é quase zero. Pergunta para a agência de publicidade que atende qual que é o traqueamento, o passo a passo do cliente. Qual que é a mídia que gera atenção, qual que é a mídia que gera interesse, qual que é a mídia que gera desejo e qual que é a mídia que gera ação de compra. Como que você faz com o seu material de publicidade e com o seu corretor para tomar a decisão, fazer o seu cliente tomar uma decisão muito mais rápida? Por exemplo, a gente sabe que o imóvel de terceiro de alto padrão, ele leva até 18 meses. Ele fica em média de 18 meses na prateleira de uma imobiliária. Mas como que faz para que você faça o seu cliente tomar uma decisão no final de semana, 15 dias e no máximo 30 dias? Existe a neurociência, existem estratégias para isso. E por isso que hoje eu sou a maior referência em empreendimentos, em lançamentos, em grandes negócios do Brasil. Nós temos uma aceleradora de vendas e é sobre isso que eu quero falar, sobre assertividade, sobre como você zerar um empreendimento em poucos dias. Mas não somente isso, eu fiquei conhecido vendendo o que ninguém conseguia vender. Eu virei o maior especialista em turnaround do Brasil. Eu já recuperei e resolvi o problema de mais de 40 empreendimentos que ora não vendia, ora estava fracassado, ora vendia muito pouco. E eu vou citar em alguns cases aqui nos vídeos a seguir como você pode ter alta performance no seu empreendimento, no seu lançamento. Seja ele horizontal ou vertical, primeira ou segunda moradia, popular ou alto padrão, não importa a tipologia, não importa a região. Até porque o consumidor é o mesmo, a ciência de vendas é a mesma e ser humano é ser humano. Ele tem as mesmas necessidades e aspirações.
e a gente utiliza de todos esses recursos para fazer uma campanha assertiva e para que o seu corretor, o seu produto, tenha muito mais liquidez e venda em tempo recorde. E é sobre isso que eu quero que você assista os próximos vídeos. Isso daqui não é um curso, é um convite para uma transformação no seu empreendimento. E eu gostaria que você assistisse todos, porque vai mudar a sua percepção, a sua visão, e você vai ter um planejamento, uma estratégia que ninguém te ofereceu até então. E agora eu vou abrir essa caixa preta e te mostrar aqui nos vídeos posteriores. Vem comigo!